Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia e hoje celebramos na igreja a festa de Santo Inácio de Antioquia. É um santo que ainda conheceu São Pedro, foi o bispo que sucedeu a São Pedro na igreja de Antioquia e conheceu Paulo, conheceu São João, de quem era discípulo, e nós hoje celebramos por isso a cor vermelha do paramento, significando que estamos na festa de um mártir, de alguém que deu a sua vida por causa de Jesus Cristo. Enviamos uma saudação para todos os doentes, para todos aqueles que nos seguem em casa. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada, mantida, construída com sacrifício, com amor e dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos também celebrar nesta Eucaristia, lembrando Alberto de Almeida Rojão, Maria dos Anjos e Francisco Ferreira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que pelo testemunho dos santos mártires honrais todo o corpo da Igreja, concedei que o glorioso martírio de Santo Inácio de Antioquia, que hoje celebramos, assim como mereceu para ele a glória eterna, seja também para nós um auxílio permanente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que têm em nós. Porque há muitos de quem tenho falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, tem por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrâneas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável, mas tornará
semelhantemente ao seu corpo glorioso, e pelo poder que ele tem de sujeitar assim todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós este fim de semana é o fim de semana que na Igreja se celebra as missões. Não falámos nisto e estamos num contexto muito especial, até porque não há ofertórios. É tudo colocado lá ao fundo para não tocarmos no dinheiro, para não tocarmos nos envelopes, mas fica ao vosso critério ajudar a Igreja, mas distinguindo o que é para a Igreja e o que é para as missões, porque sabeis, por todo o lado e sobretudo nas igrejas mais pobres são aquelas que mais sofrem. Portanto, quando puderdes, se quiserdes colaborar com a Igreja neste momento difícil para todos, para nós e para todas as igrejas, de modo especial nas igrejas pobres. Nós hoje celebramos a festa de Santo Inácio de Antioquia, um grande santo da Igreja. O Evangelho é tirado de São João, que Santo Inácio foi discípulo de São João o Evangelista, e é tirado do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24 a 26. É um Evangelho muito pequenino. A palavra de Deus Jesus compara ao grão de trigo lançado à terra, que nasce, cresce e dá muito fruto. A palavra de Jesus é recebida por nós, no nosso coração. Ali ela nasce, cresce e nos faz adultos, conscientes e prontos a produzir muitos frutos na seara do Senhor.
Quando amadurecemos na palavra de Deus, conseguimos algo até inexplicável que só com Ele conseguimos. E mesmo nós amando-nos a nós mesmos muito, se uma pessoa não gostar de si, é um problema grave. Por exemplo, sabemos que pais que passaram por essa fase, às vezes há jovens que não gostam de si próprios. E isso é um drama. Se nós não nos aceitarmos, se não nos aprendermos a aceitar como somos. E sobretudo, a corrigir-nos, a querermos dar frutos. Psicologicamente, socialmente, muitos problemas que nós vemos na sociedade começam com a pequena questão da pessoa não gostar de si, começar a sentir que os outros não gostam de si, e gera-se um grande drama, e os formadores, pais, avós, professores, catequistas, todos devemos estar preocupados com isto. Mas o Senhor diz que o grão de trigo vem para morrer. E é como a palavra de Deus: se não morrer, se não houver coisas em nós que morram, nós não damos fruto. Há coisas que têm que morrer em nós: o pecado, os sentimentos maus, a inveja, e por aí diante, cada um é que sabe. Mas há muita coisa que a palavra de Deus, ao chegar, tem que ser substituída. Muita coisa tem que ser substituída pela palavra de Deus. E no fundo é isto que Jesus Cristo nos diz hoje no Evangelho. Jesus diz então que o grão, para produzir frutos, tem que morrer. E na primeira leitura, já na Epístola de São Paulo aos Filipenses, aos habitantes da cidade de Filipos, diz que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Isto é muito duro. Alguns são inimigos da cruz de Cristo. Nós temos aqui a fotografia deste jovem, do Carlo Acutis, que o seu corpo, e foi por isso que os meios de comunicação social falaram mais, apareceu não destruído. Mas no mundo em que nós vivemos, cheio de falta de fé, por acaso, e agora com os órgãos, com os meios de comunicação, como estão, com os Facebooks, etc., houve uma senhora que escreveu assim: se fosse santo, não teria morrido de leucemia. E repare, isto faz muito mal a quem tem a fé fria. O objetivo é esse. Mas nós, cristãos, devemos parar. O que é a santidade? Havia um sacerdote na América Latina que tinha um câncer, e perguntaram-lhe se ele pedia a cura. E ele diz: aquilo que eu sei é que Deus me prometeu a vida eterna. E toda a doutrina de Jesus é preparar-nos para a vida eterna. A cura ou não depende do Senhor, se quiser ou não conceder-nos. Mas isto embaralha-nos, isto confunde-nos. E às vezes nós fazemos o papel do demónio. Ninguém tem dúvidas da vida de santidade que este miúdo levou. Ninguém tem dúvidas. Só quem quer ter dúvidas. Nós hoje, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia foi devorado pelas feras no Coliseu, onde todas as sextas-feiras santas o Papa vai rezar a Via Sacra. É no Coliseu onde havia o espetáculo com as feras, com os tigres, devoravam os cristãos. E Santo Inácio de Antioquia foi um dos primeiros. E nós podemos, então, se ele fosse santo, fugia das feras. Ou era cobarde. É que aquilo que ele escreveu, é precisamente o contrário. Santo Inácio de Antioquia nasceu na Síria.
Algumas fontes dizem que ele teria sido uma criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, se fosse criança, aos 32 anos de Jesus, ele veio a falecer. É possível. Ele foi bispo de Antioquia 40 anos. Portanto, mas nós não sabemos essa verdade, não sabemos isso. Inácio representa o início dos padres da igreja. Também na nossa igreja, no nosso mundo, os nossos irmãos evangélicos às vezes dizem que a igreja começou no concílio de Éfeso, que foi só no ano 400 e tantos, quando se deu a liberdade da igreja. E nós temos que perguntar a esses irmãos: onde é que estão estes mártires? Onde é que eles metem estes mártires? Onde é que eles metem 30 e tal papas que houve até ao concílio de Éfeso? É que às vezes nós ficamos perturbados com algumas coisas que se dizem, mas não pensamos no fundamento. Porque o que se quer dizer é que a igreja é uma organização humana, não vem de Jesus Cristo. E nós temos de estar atentos a estes sinais. Então, onde é que metemos estes santos? Santo Inácio sucedeu Pedro em Antioquia, São Pedro, antes de vir para Roma. São Pedro foi o fundador da comunidade em Antioquia, conheceu São Paulo e conheceu São João. Sagrado Bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano naquela altura, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali destacou-se pela sua santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. Quando foi condenado e na viagem para Roma, para ser martirizado em Roma, algemado e guardado por 10 soldados romanos, Inácio de Antioquia foi levado de barco. Os cristãos, sabendo a rota dos navios, anteciparam-se e esperaram por ele nos portos onde o navio deveria parar. Por isso, em todos os portos, multidões de fiéis esperavam para ver o Bispo Santo, receber a sua bênção e rezar por ele. Os soldados permitiam esse contacto, pensando que, com a morte do líder em Roma, o cristianismo fosse perder toda a força. Santo Inácio escreveu 7 cartas no navio. E essas cartas revelam que ainda hoje nós temos que ir, para saber o que foi a igreja no princípio, temos que ler estas cartas. E as cartas foram cartas a Policarpo de Esmirna, que era bispo jovem, que ele conheceu, aos Efésios, que são os habitantes de Éfeso, aos Magnésios, aos Esmirnionitas, aos Filadélfios, aos Tráulios e aos Romanos. Hoje, na oração de manhã, nós relemos um pedaço da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Romanos. Nós podemos pensar que este santo é mais um santo, mas nós, para saber o que a igreja de hoje, por caminho tem que seguir, nós temos que saber como é que estes santos superaram tantas dificuldades. E é isso que nos inspira, é isso que nos move. Hoje na igreja temos que saber o que esta gente sofreu, como eles enfrentaram a condenação. Na Epístola aos Romanos, que nós lemos hoje na oração da manhã,
Santo Inácio de Antioquia dizia aos cristãos de Roma: não façam pedidos a ninguém, não peçam nada a ninguém para que eu não sofra o martírio. Eu sei que vou ser lenha para os dentes das feras. E foi um grande testemunho que ele deu em toda a sua vida. Portanto, manteve-se à frente de Antioquia 40 anos, o que é bastante tempo, e foi, portanto, devorado pelas feras no Coliseu em Roma. E foi no próprio dia. O barco quase que não chegava a umas grandes festas que havia em Roma. E foi no último dia que o navio chegou a Roma e foi diretamente do navio para o Coliseu. E nós cristãos temos que olhar para o modelo de santidade e pensar como é que nas dificuldades, nos nossos problemas, onde é que nós colocamos o nosso coração e o nosso olhar. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa-se o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e vinho do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na memória de Santo Inácio de Antioquia, que seguiu a Cristo, Rei dos Mártires, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pela Igreja de Roma, que preside a caridade, para que os seus pastores, fiéis e catecúmenos desejem ser, como Santo Inácio, pão limpo de Cristo, oremos. Por todos os cristãos do Oriente e do Ocidente, para que a vida de Santo Inácio de Antioquia seja para eles um forte apelo à santidade, oremos. Por todos aqueles que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que a memória de Santo Inácio de Antioquia nos leve a imitar a sua vida, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a nossa humilde oferta, como recebeste Santo Inácio, trigo de Cristo, que triturado pelo seu martírio se tornou pão imaculado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir de Santo Inácio de Antioquia, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu gostaria de só dizer duas coisinhas. A primeira é o fim de semana das missões. Se puderdes colaborar, é uma tarefa da Igreja. E também para terem atenção aos prazos do take-out, sobretudo novembro, porque as coisas, a aquisição das compras está diferente. Não é como era antes, não é como nós queremos. Portanto, aqueles que estão a organizar pedem para cumprirem a data de inscrição. Não pode ser como fazíamos antigamente, que dava tudo certo. Agora, os produtos não estão à nossa disposição como estavam antes da pandemia. E também, portanto, como sabemos, aos domingos nós temos 3 Eucaristias, às 9h30 em português, às 11 em inglês, e é bom que faleis, mesmo através da internet, e agradecemos que se inscrevam, etc. Nós estamos sempre a dizer o mesmo, e às 6 da tarde também em português. Santo Inácio de Antioquia escreveu esta frase na carta para os romanos: eu sou trigo de Cristo, vou ser moído pelos dentes das feras, para me transformar em pão imaculado e santo. E isto só quem tem fé que entende. Isto escreveu Santo Inácio para a comunidade de Roma. Não o impeçam, porque eu vou ser trigo para ser triturado pelos dentes das feras. Que este testemunho, que esta força interior nos anime a ser cristãos e, sobretudo, no mundo das nossas dificuldades. Oremos. Fortalecei-nos e renovai-nos, Senhor, com o pão celeste que recebemos neste sacramento, ao celebrarmos o martírio de Santo Inácio de Antioquia, para que, pelo nome e pelas obras, sejamos verdadeiramente cristãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.